Fala pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto que, apesar de ser muito falado, ele é bastante incompreendido. E você sabe que assunto é esse? Isso mesmo, o transtorno obsessivo compulsivo. Então, fica comigo. Pensamento obsessivo e comportamentos compulsivos vão gradualmente fazendo parte da vida diária das pessoas que têm esse diagnóstico. Os rituais de comportamento que se originam dos sintomas começam a tomar muito tempo da pessoa, cerca de mais ou menos 1 hora por dia. Isso acaba causando um sofrimento emocional muito grande na pessoa portadora desse transtorno, além da vergonha e o medo do julgamento dos familiares, dos amigos e até dos desconhecidos. E o que é transtorno obsessivo compulsivo? Primeiro você precisa saber que não se trata de mania de organização, preocupação excessiva com limpeza, higiene pessoal ou sentimento desagradável causado por assimetria. O toque é um transtorno mental e pode ser incapacitante se não tratado. Obsessões e compulsões são os principais sintomas. A obsessão se refere aos pensamentos, aos impulsos, aquelas imagens persistentes e intrusivas, consideradas indesejadas pelas pessoas. E a compulsão é caracterizada por comportamentos ou atos mentais repetitivos que também são indesejados. Se você acredita que você tem mania de limpeza ou mania de organização, você precisa saber que elas são diferentes dos sintomas do transtorno. Elas só fazem parte de um quadro de toque quando realmente apresentam um prejuízo para a vida, a nível emocional, psicológico, social, profissional, muito mais, entendeu? Quando esses comportamentos eles começam a atrapalhar o aproveitamento das experiências boas, quando eles atrapalham o desempenho profissional, a execução das atividades comuns, quando atrapalham o seu relacionamento, a sua autoestima e por aí vai. Existem 3 sintomas principais nesse transtorno. Um deles é a obsessão. E o que seria isso? São aqueles pensamentos obsessivos que envolvem limpeza, contaminação por germes ou vírus, dúvidas, preocupação com objetos desalinhados e o medo de possíveis tragédias acontecerem com ela ou com as pessoas que ela ama. Esses devaneios lógicos causam muita ansiedade. Outro tipo de sintoma são as compulsões. É que para aliviar a tensão e a apreensão, a pessoa engaja em determinado comportamento repetitivo. Esses comportamentos envolvem limpar cômodos, objetos e até mesmo o próprio corpo. Envolvem repetição, contagem, organização e muitos outros. E o último sintoma são os rituais. Os sintomas que eu falei antes, eles são acomodados em rituais. E esses rituais podem ser diários, semanais ou espontâneos. Eles são realizados a partir de regras rígidas criadas pela própria pessoa. Para melhorar a compreensão do transtorno obsessivo compulsivo, é possível separar os sintomas por subtipos. Apesar de não existir uma classificação oficial, muitas pesquisas categorizam os sintomas de toque em pequenos grupos e essa classificação não oficial também é feita para melhor compreender os sintomas, como os sintomas variam de pessoa para pessoa. Nem todas as pessoas com toque possuem as mesmas obsessões e compulsões. Em algumas, os sintomas relacionados à limpeza são mais fortes, enquanto que em outras, os sintomas de checagem eles se manifestam com maior frequência.
Então a gente tem o toque de limpeza, que é aquela vontade irresistível de ficar lavando a mão repetidamente, de fazer faxina em determinados cômodos ou na casa toda, de limpar os móveis específicos, entre outras coisas. Agora, a lavagem das mãos, ela pode ser tão intensa a ponto de feri-las. A pessoa também tem aversão a locais sujos e objetos possivelmente contaminados, fazendo de tudo para evitar frequentar esse tipo de local. Roupas sujas também causam uma sensação desagradável. Quando seus trajes são manchados, enquanto ela tá na rua, a pessoa pode voltar para casa só para se limpar, lavar a sujeira em um banheiro, ou em casos extremos, ela pode até descartar a peça de roupa. Outro subtipo é o toque de checagem, que é quando a pessoa ela verifica as fechaduras das portas, das janelas várias vezes. Também verifica se o fogão está ligado, se o gás não está vazando. Isso é tão sério para ela que a pessoa não consegue sair de casa sem terminar a sua rotina de verificação. Temos o toque de organização, que é quando as pessoas com toque costumam organizar as suas roupas, os seus sapatos, os utensílios da cozinha, os livros e todos os outros objetos de acordo com tamanho, cor, ordem alfabética, outras categorias. Enfim, elas determinam uma série de regras para que a organização corresponda às suas vontades, como objetos com textura, tamanho ou aspecto semelhante. Essa obsessão pode obrigar as pessoas com um transtorno a comprar objetos equivalentes para que eles não causem uma perturbação visual. Tem o toque de pensamentos proibidos, que são aqueles pensamentos considerados tabus, como blasfêmia, atos de violência, atos sexuais específicos e qualquer coisa considerada imprópria pela pessoa. Eles causam grande angústia para quem tem toque, porque eles se alojam na mente delas contra a sua vontade, fazendo com que elas descarreguem o estresse, o medo e a preocupação por ter esse tipo de pensamento através de condutas compulsivas. Tem o toque de simetria, que é semelhante ao toque de ordenação, porém, esse sintoma consiste em organizar de maneira simétrica. Qualquer possibilidade de assimetria causa aflição. Tem o toque de acumulação. O que acontece? Acumular objetos sem utilidade em grande quantidade é um tipo de compulsão. Se a pessoa não fizer isso, ela fica agoniada, como se estivesse fazendo algo de errado. Com o tempo, os objetos acumulados, eles podem se espalhar pela casa, obstruindo os cômodos, os caminhos e até os móveis. Quando atinge essas proporções, o diagnóstico pode ser transtorno de acumulação no lugar de toque. Tem o toque de pensamento intrusivo, que são aqueles tipos de pensamentos que envolvem cenários trágicos, de morte, ou acidentes com familiares, amigos e a própria pessoa com toque. Ela acredita que para evitar uma situação catastrófica, ela precisa se engajar em algum comportamento compulsivo, como por exemplo, ela pode ligar e desligar as luzes 50 vezes para salvar a vida de alguém querido e que se ela não fizer isso, ela se sente muito culpada. Pensamentos intrusivos, como o próprio nome já diz, eles são difíceis de combater e resultam em muito estresse e ansiedade no dia a dia. Eles podem surgir a qualquer momento e roubar o sossego da pessoa com transtorno obsessivo compulsivo. Tem o toque de contagem, que é a necessidade de contar os objetos, os movimentos corporais e as palavras ditas durante uma conversa. A pessoa pode, por exemplo, contar quantos toques dá no joelho esquerdo ou montar padrões rítmicos e intercalados com uma quantidade específica de toques
em várias partes do corpo. Ela também pode contar quantos vasos decorativos existem em um cômodo ou quantas pétalas possuem as flores rosas de um jardim. Agora, ainda não foi especificada a causa do transtorno obsessivo-compulsivo, mas tem alguns fatores que podem contribuir para o surgimento e o desenvolvimento desse transtorno, como traumas, a negligência dos pais, o abuso físico ou sexual, as experiências negativas e a inibição constante na infância. Da mesma forma, crianças que contraíram doenças infecciosas, elas podem se tornar adultos extremamente preocupados com a saúde e a higiene pessoal. Pessoas que os parentes de primeiro grau têm ou já tiveram transtorno têm mais propensão a desenvolvê-lo. As chances são ainda maiores quando os parentes experienciaram os primeiros sintomas na infância ou adolescência. Tem ainda estudos que fazem associação da causa do transtorno obsessivo-compulsivo a déficits na comunicação entre regiões do cérebro que utilizam serotonina. Segundo pesquisas, alguns pacientes também apresentam diferenças no córtex frontal e estruturas subcorticais do cérebro. Quando uma pessoa com suspeita de toque visita um médico ou psicólogo, ela é questionada sobre o seu histórico familiar, sobre o seu histórico de saúde e de suas experiências de vida. Dessa maneira, os profissionais da saúde conseguem fazer uma associação de alguns elementos que surgem do transtorno, mas não especificar uma causa. E o tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo tipicamente é feito com medicamentos psiquiátricos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. O modelo mais adequado de tratamento é recomendado pelo médico ou pelo psicólogo. É comum que pessoas com essas condições também tenham ansiedade ou depressão por causa do medo, da vergonha e do estresse causado por ela. Assim, o tratamento de cada transtorno é feito separadamente. A terapia é um tratamento muito eficiente para a criança, para o adolescente e para o adulto com toque. O foco dessa abordagem é substituir os padrões de comportamento e pensamentos disfuncionais por padrões saudáveis, porque dessa forma o paciente ele é capacitado para cuidar da qualidade de seus pensamentos e emoções, de modo que isso impacte positivamente suas condutas e decisões. Essa abordagem também desconstrói crenças extremas e desconectadas com a realidade que geralmente as pessoas com toque têm. E como eu sempre digo, se você ou uma pessoa próxima apresentam sintomas de toque, não deixe de procurar ajuda. Como dito anteriormente, esse transtorno pode facilmente interferir na qualidade de vida das pessoas. É importante tratar as crenças e os medos associados ao transtorno para ter uma vida mais tranquila e satisfatória. Muito bom, né? E aí, já deu seu like nesse vídeo? Que bom! Muito obrigada! Já aproveita que você está por aqui e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito ele a crescer. Também aproveita e clica no sininho para ativar as notificações. Deixa um comentário aí e compartilha esse vídeo. Obrigada, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!